Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então nossos estudos com Laravel. Na aula de hoje eu quero demonstrar para vocês como que nós vamos fazer para editar um registro do banco de dados, tem uma tabela do banco de dados, tá? Nós também, assim como nas aulas anteriores, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte vai ser para a criação de um formulário com os dados já preenchidos, né? É muito parecido com o que a gente fez para criar um novo registro. A única diferença é que agora a gente tem que buscar o registro do banco de dados antes e aí montar o formulário já com aqueles dados já preenchidos, tá? Mas o beabá é praticamente o mesmo. E a parte 2 é a parte em que a gente vai receber os dados do formulário, vai validar estes dados e vai salvar eles de novo no banco de dados, com as alterações que foram feitas pelos usuários, pelo usuário, enfim, tá? E aí a gente também vai redirecionar e mostrar uma resposta se a alteração foi realizada com sucesso ou não, tá bom? Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é criar duas rotas para edição. A primeira rota vai ser uma rota do tipo get, tá? O caminho dela vai ser barra atividades, barra o parâmetro da atividade, né, que vai ser o ID da atividade, barra edit, tá? Então, quando for submetida essa rota aqui, a gente vai chamar o método edit lá no nosso controller, tá bom? A outra rota que a gente vai criar é uma rota do tipo put ou patch, tá? Que são rotas que vão ser usadas para nos indicar que é uma rota para fazer um update, né, para nós atualizar um determinado registro já existente no banco de dados. Essa rota vai ser barra atividades barra o ID. Notem que essa rota ela se repete muitas vezes, né? Então, olha só, na delete, na put patch, tá? No get. Então, são rotas que são bem parecidas. O que difere é o tipo, né? Essa é get, essa aqui é put patch, essa é delete. Então, nesse sentido que vão alterando, mas o padrão é muito parecido, tá? Mas enfim, então quando for disparada uma rota barra atividades barra ID do tipo put ou patch, a gente vai chamar o método update lá do nosso controlador, tá bom? Nosso controller. Vamos em frente. Aqui a gente consegue ver salientado, ó, então as duas rotas que a gente precisa criar. A primeira rota, então é uma rota que vai simplesmente criar o formulário preenchido e exibir para o usuário, e a segunda rota, aqui do tipo put, é uma rota que vai receber os dados já com as alterações, validar estes dados, salvar estes dados e enviar uma resposta para o usuário, tá bom? Então, vou tirar daqui para a gente poder ver o código, vou navegar aqui nas rotas, ó, lá nas rotas eu já tenho essas rotas criadas, ó, na linha 22 e na linha 23 aqui, ó. Então, a primeira rota do tipo get, que vai chamar o método edit, e a segunda rota do tipo put, que vai chamar o método update, tá bom? Então, estamos com as rotas prontas, vamos voltar para os slides. Beleza. Primeira parte, então, da nossa aula. Exibir o formulário preenchido. Tá? Então, quando for disparada esta rota barra atividades, barra algum ID, barra edit, a gente tem que ir lá para o nosso controlador e chamar o método edit. Tá? E esse método vai nos devolver um formulário já com os dados preenchidos, assim como está nesta figura que está sendo exibida. Tá bom? É muito simples o código desse método, tá? Então aqui a gente tem um método edit que vai receber o ID da atividade que vai ser editada, e aí o que a gente está fazendo? Eu estou buscando aquele registro usando o find, né? Atividade dois pontos find, o ID tal, então eu vou buscar o registro que tenha o ID X, vou guardar ele no objeto atividade, tá? E aí eu vou chamar uma view.
a view vai se chamar edit.blade.php dentro da pasta atividade. E aí eu vou também, no mesmo momento, enviar esse objeto atividade lá para nossa view com o nome intitulado atividade. Tá bom? Olha que simples esse método. Só recuperei o registro e estou enviando esse registro para uma view. Nada muito diferente do que a gente já tinha visto, por exemplo, no método show, né, que eu exibi os detalhes em um registro, né? Exatamente o mesmo código, tá bom? Seguindo adiante, exatamente não, né? Muda que é a chamada da view, o nome é diferente, mas é isso, tá? Beleza. Olha só como é simples o código para a gente criar um formulário agora editando o registro, tá? Praticamente o formulário ele é quase o mesmo formulário para a criação de um novo registro. A diferença é que aqui o action ele é, na verdade, ele é igual, né, usando o método post, mas aqui o método field, esse método field, ele está escrito put, tá? Então é isso que vai diferenciar na hora de executar a rota, porque a gente está dizendo assim, ó, esse cara, apesar de ter escrito post aqui, ele é um put, tá bom? E para cada um dos campos que a gente já vai receber os dados que estão vindos do nosso controller através da variável atividade, eu estou colocando aqui, né? Estou vinculando aqui, então, atividade title, atividade description, atividade schedule to, né? Então, estou vinculando aqui na propriedade value, né? Do nosso campo input aqui do HTML, tá? Então, simplesmente ele vai criar o formulário e ele vai colocar como valor o que veio lá do nosso controlador, né? Ó, do nosso controlador tá, eu recuperei o registro, guardei na variável e estou mandando os dados dessa variável para view intitulado atividade. E aí, então, lá a gente está recuperando esses valores e atribuindo no campo valor do nosso HTML, tá? Vou demonstrar aqui no código para a gente poder visualizar bem isso daqui. Dentro da atividade controller, estou recuperando então o registro, estou salvando nessa variável e aí eu estou chamando lá na pastinha, né, o subdiretório atividade, o arquivo edit.blade.php, estou enviando este dado que eu busquei do banco, intitulado lá na view atividade, tá bom? Muito simples, né? Se a gente for olhar o código show, é praticamente muito parecido, muda só que aqui chama o show.blade.php e aqui chama o edit.blade.php, tá? Na nossa view, ó, lá na atividade, a gente tem lá o edit.blade.php. Esse edit.blade.php, ele é muito simples, então ele tem a descrição do formulário e o que tem de diferente aqui é que a gente tem o método de envio vai ser o método put, tá? E cada um dos campos, a gente tem agora o campo valor e a gente está vinculando, né, o dado que vai vir lá do nosso controle. Tá? Diminuir que vai ficar na mesma linha. Isso. Vai ficar muito pequeno, né? Mas enfim. Tá? Vamos voltar para o slide. Beleza. Isso aqui já pode ser executado, né? Então a gente já pode rodar lá localhost 2.8000 barra atividades barra um ID de alguma atividade válida barra edit, tá? Eu vou rodar aqui para demonstrar para vocês isso daqui. Estou com o servidor já rodando e vou tentar rodar aqui atividades. Eu só tenho uma atividade, aqui é a atividade 7, tá? Cadastrada agora no banco. Então, eu vou botar atividades barra 7 barra edit. Ó, então, quando eu executei esse cara aqui, ele já carregou o formulário com os dados dentro, tá bom? Tranquilo, né? Tentem fazer, tentem executar até aqui e vejam se os dados realmente estão vindo de forma correta, tá? Vamos dar sequência aqui então. Bom, a parte 2 é o seguinte, eu quero receber os dados do formulário e salvar no banco, tá? Então vamos fazer isso daí.
Bom, a rota nós já tínhamos criado, então vai ser uma rota barra atividades ID do tipo put, e aí agora eu quero chamar lá no nosso controlador o método update, tá bom? Vou mostrar aqui de novo, a rota já está criada, ó, tá aqui, route do tipo put, atividade ID, atividade controller, método update, tá bom? Beleza. Depois de eu ter feito isso daqui, depois eu estava no slide lá atrás, né? Depois de eu ter feito isso daqui, a gente vai então para o método update, que é o método que eu vou receber os dados que vão vir através do meu request e também aqui eu fiz para receber o ID do cara que vai ser alterado. Não é tão necessário, tá? Mas a gente pode fazer também, porque a gente já vai tá recebendo esse cara que vai estar vindo lá da nossa rota, né? Porque a nossa rota está pedindo um ID, então ele vai vir junto, tá bom? O que a gente está fazendo dentro deste método? Primeiro, a gente começa fazendo as validações dos campos, e aí a gente tem aquele código que eu já tinha mostrado para vocês, que é criar um vetor com as mensagens de erro, criar um vetor com todos os requisitos e as regras de validação que a gente vai utilizar para cada campo, criar um objeto validator e chamar o método make, que vai criar esse objeto, passando os três parâmetros, que são os dados do request all, as regras de validação e as mensagens de erro. E aí o validator vai ter a responsabilidade por fazer toda a validação para nós de todos os campos e vai nos retornar nessa variável validador aqui. E aí a gente só faz um teste. Bom, se o validador falhar, né? Ó, eu executei e ele falhou. Bom, então eu quero redirecionar o usuário de volta para onde ele estava. Notem que aqui eu estou pegando o ID, tá? Quero redirecionar de volta para onde ele estava com os problemas de validação e com os dados que esse cara já estava editando, tá? E por fim, caso esse não entre nesse if aqui, continue a execução, aí eu quero recuperar a atividade que tem um ID tal e quero agora alterar os campos de acordo com o que veio do formulário e salvar de novo. E por final eu quero redirecionar o cara para o barra atividades e mostrar uma mensagem de sucesso. Muito, muito, muito parecido com o método store, aquele método que a gente salvava os dados novos em um banco de dados, tá bom? Tá? Aqui um pouquinho maior para a gente ver. Vocês podem dar um pause e olhar com mais calma. Tá? Eu já mostro em código que eu acho que é melhor, né? na IDE. Aqui a parte final que a gente salva. Na hora que vocês estiverem testando, eu sugiro o seguinte, ó, essa parte de validação, deixem para um segundo momento, tá? Deixem para um segundo momento. Primeiro, vamos considerar que tudo vai dar certo, que os dados vão vir de forma correta, tá? Então, deixem comentar esse código aqui, ou sem esse código, e coloquem só essa parte final aqui, que é onde ele realmente recupera o registro, atualiza e salva, e redireciona. Se funcionou, beleza, aí façam aquela outra parte em cima ali que é para fazer a validação completa, tá bom? Beleza? Eu vou parar aqui, depois a gente volta ali para a parte de demonstrar o sucesso ou mostrar o erro, tá? Vamos lá. Vamos ver esse código aqui, então, lá no nosso controlador. Então, aqui no controlador, eu tenho o método update. Ó. Meu update está recebendo o request e está recebendo o ID do campo que eu quero editar, tá? Aqui a gente tem o vetor em que eu tenho as mensagens de erro. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, acho que fica melhor. Aí, as mensagens de erro. Aqui eu tenho o vetor que vai ter as regras de validação. E aqui eu tenho, né? Para o título é um campo obrigatório, string até 255 caracteres. A descrição é obrigatório e o schedule to é obrigatório e é uma string, não pode ser só um número, tá? E
o validador para fazer a validação e aqui fazendo os testes, tá? Tem um errinho aqui que eu vou corrigir agora, aqui, ó. Esse cara aqui a gente tem que botar aspas duplas, tá? Porque senão ele não vai trocar o conteúdo que está nessa variável ID. Para ele fazer essa troca pelo ID real, caso ele tenha que redirecionar, isso aqui tem que estar com aspas duplas, tá? Então isso aqui foi um erro no slide lá, no código e ficou no slide, agora estou corrigindo para vocês, tá bom? E aqui a parte final, que a gente recupera o registro, atualiza os dados e manda salvar e retorna, então, se tudo der certo, por barra atividades, com uma mensagem de sucesso, tá bom? Se deu erro, ele vai voltar para o barra atividades, barra ID, barra edit, né? Ele vai voltar para o formulário, enviando junto os erros e enviando junto os dados que já tinham vindo para cá, tá bom? Vou salvar aqui para a gente poder testar este cara para ver se realmente está funcionando, tá bom? Eu já tenho isso aqui rodando, tá? Eu vou trocar aqui atividade X, eu vou botar atividade X, Y, Z, teste. Vou escrever aqui. Na descrição, vou botar descrição da atividade teste. Teste. E a data eu vou colocar que vai ser 15 do 2 de 2022. Isso, às 11h11, pode deixar. E vou tentar salvar, tá? Olha só, ele foi lá, salvou com sucesso e voltou para nós aqui, ó, atividade alterada com sucesso, tá? Pode olhar que o registro foi editado, ó, ficou lá atividade XYZ tracinho teste, a descrição ficou também teste, né? Aqui 15, a 15 de 1, achei que tinha botado 15 do 2, 15 de 1 de 2022, às 11h01, tudo certinho, né? Se eu clicar em cima eu consigo entrar para ver os detalhes do registro, inclusive quando que ele foi atualizado, ó, tá? Aqui eu acho que eu tô com a hora errada. Na hora que ele tá pegando, deve estar com, com. Como é que se chama? O UTC errado, né? A localização é errada, por isso tá pegando essa hora aqui. Né? Deve tá com a localização da Europa, né? Mas enfim, então o criado em é quando o registro foi criado e o atualizado em é quando o registro foi atualizado, tá bom? Então, acho que tá tudo certo, tá mostrando sucesso. Agora vamos fazer o seguinte, ó, eu vou editar de novo, ó, atividade 7 edit, e agora eu vou remover um dos campos e vou tentar salvar. Ó, ele retornou para cá, para onde a gente estava, e mostrou a mensagem. É obrigatória uma descrição para atividade e voltou com os dados também anteriores, para que a gente faça a edição novamente, tente submeter novamente. Essas mensagens agora eu quero demonstrar para vocês. Também muito parecido com o que a gente viu na hora de criar um determinado registro, tá? Deixa eu achar o ponto certo aqui. Aqui, tá? Olha só. Então, caso de... Deixa eu até trocar essa cor aqui, que ficou uma cor meio estranha, né? Vou colocar aqui um vermelho escuro e aqui vamos botar um vermelho, né? E aqui o sucesso, vou colocar um verde escuro, que assim, um verde mais claro, né? Tá. Esse vermelho ficou meio feioso, né? Vamos trocar aqui. Tá bom, assim. Tá? Então, olha só, o que ele tá nos mostrando aqui? Que caso der um erro, caso aconteça um erro, eu vou direcionar o cara para o edit.blade.php. Caso dê sucesso, eu vou direcionar ele para o list.blade.php, tá bom? Quando a gente criou, né, o nosso list.blade.php, a gente já tinha colocado um código para exibir mensagens de sucesso, né? Quando a gente criava um registro e tinha sucesso na criação, ele retornava para o list.blade.php com uma mensagem de sucesso. A gente já tinha colocado isso aqui, tá? O código é o mesmo, a gente não vai colocar de novo, é o mesmo código, já está pronto. Então, quando se dá sucesso, a gente simplesmente diz que só troca a mensagem lá e manda exibir, e aí vai aparecer aqui, tá?
Caso dê erro, então a gente tem que ir no edit.blade.php e colocar esse outro código aqui, que é o quê? O que que são esses códigos? Aqui eu estou fazendo o seguinte, ó. Se em errors veio alguma coisa, tem algum erro, né? Se tem algum erro, eu vou criar um div, né? Um container. Esse código é o código do Bootstrap, com os estilos do Bootstrap, por isso que tá um pouquinho maior aqui. Então, eu vou criar um container. Dentro eu vou criar uma classe que vai ser do tipo alerta e alert danger, que é vermelho, né? Vai mostrar aquela caixa vermelha do Bootstrap, tá? Aí eu estou criando uma lista, o L é uma lista sem ordem, né? Sem numeral, só uns pontinhos, tá? E aqui eu fecho a lista, ó, e aí eu tenho os itens list, tá? E aí eu tenho o quê? Todos os itens da lista, como pode vir vários erros, eu preciso colocar um for each aqui, eu preciso colocar um laço de repetição, né? Então tá abrindo aqui for each e aqui tá encerrando o end for each. Então eu tô fazendo o seguinte, ó, bom, para todos os erros que veio, eu quero pegar cada um deles e guardar na variável error e exibir eles como se fosse um list item, né? Um item de lista, tá? Então, se vier 5 erros, ele vai exibir 5 LI, né? 5 campos LI dentro da nossa lista, tá? Se tiver sucesso, se deu tudo certo, né? Tem uma mensagem de sucesso vindo naquela sessão, aí a gente cria um container com alerta de sucesso, que é um alerta verdinho, bonitinho, e mostra a mensagem que veio dentro do campo sucesso, tá? Vou executar, a gente já está executando, na verdade, isso daqui. Vou só demonstrar um código, né? Então, vou entrar lá no edit.blade.php. A gente tem aqui o código caso venha algum erro, tá? Então, caso venha algum erro, a gente exibe esse cara aqui, tá? E caso dê sucesso, a gente já tinha aquele código lá no list.blade.php que exibia a mensagem de sucesso, tá? Beleza? A ideia é essa então, né? Então o cara edita, se der sucesso, ele vai lá para a lista de atividades e só mostra uma mensagenzinha que foi cadastrado com sucesso. Por enquanto a gente está sem estilo, a gente não incluiu o Bootstrap. E caso dê um erro, ele vai mostrar o erro e vai retornar para aquele formulário, tá bom? Espero que vocês testem, deixo como exercício vocês fazerem a mesma coisa agora na tabela mensagem. Acho que está bem viável, porque vocês têm o código da tabela atividade, então basta replicar para a tabela mensagem, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.